Senhor presidente, senhoras e senhores, eu me inscrevi, em primeiro lugar, para saudar a iniciativa do vereador João Mendes Jesus, dizer que é muito louvável. Por favor, vereador Guaraná. Antes de você começar, eu já estou pedindo a parte aqui e já agradeço. Mas é porque, como a gente tem essa oportunidade de convocar uma extraordinária para votar um projeto de alto interesse da cidade, que trata de um tema que é correlato a um projeto de autoria do vereador Eliomar Coelho, eu queria solicitar a presidência e fazer isso de público para que todos possam se pronunciar, se eventualmente alguém for contra, a gente tentar botar na extraordinária também o projeto do quilombo da Pedra do Sal. Então, eu queria fazer essa solicitação, porque existe essa demanda desde o ano passado, é um projeto de autoria do vereador Eliomar Coelho, e é um tema que é correlato, eu acho que vale a pena a gente poder botar. Obrigado. Obrigado, vereador. Bom, eu vou recomeçar, né, porque eu fui interrompido bem no início, louvando a iniciativa do vereador João Mendes Jesus de ter apresentado esse projeto. Como já foi dito aqui, é importante no sentido da correção de injustiças históricas, né, contra a população negra e a população indígena do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade. Agora, eu não posso deixar de provocar o vereador Paulo Messina, de louvar o vereador Paulo Messina por ter aqui aderido ao princípio histórico marxista da defesa da equidade. O velho filósofo alemão Karl Marx, ele dizia, de cada um as suas possibilidades e para cada um as suas necessidades. E esse conceito da equidade, ele é fundamental para corrigir o erro histórico dos liberais, que defendiam que basta a igualdade formal, a igualdade perante a lei, para garantir a igualdade entre as pessoas. E é evidente que isso não é suficiente, porque se nós tratamos com igualdade formal pessoas que são desiguais, nós estamos reproduzindo a desigualdade e não afirmando a igualdade. Eu não quero tomar muito tempo, só que eu gostaria de lembrar, que pelo menos 3 setores da nossa sociedade construíram esse país. 3 setores da nossa sociedade são historicamente oprimidos e eu acho que nós devemos sempre apoiar as ações afirmativas que beneficiam esses setores. Um é a nossa população indígena dizimada a partir da invasão portuguesa em 1500. A outra, a nossa população negra, que veio para o nosso território sequestrada. Veio para o nosso território sequestrada para trabalhar como escravos. E quando houve a libertação dos escravos, e isso tem a ver com boa parte dos problemas que nós enfrentamos até hoje, o movimento abolicionista defendia a libertação dos escravos e a desapropriação das fazendas para ser entregue aos escravos a título de indenização. Mas o Império, quando proclamou a libertação dos escravos, não estabeleceu as indenizações. Ao contrário, a ideia do Império era indenizar os proprietários das fazendas pelo prejuízo de terem perdido os escravos. Essa indenização não aconteceu, mas também não houve indenização para os escravos. Então, ali, no momento da libertação dos escravos, quando o Império se negou a confiscar as fazendas e entregar para os escravos, o Império criou os sem terra. O Império criou um contingente populacional gigantesco que ficou sem alternativa. E que, ao migrar para as cidades, encontrou a criminalização. Foi justamente a vinda dos negros ex-escravos para as cidades que levou a uma série de leis, proibindo a capoeira, proibindo o candomblé, proibindo a umbanda, proibindo a maconha, proibindo vários elementos da cultura negra que foram proibidos para permitir a república recém-criada, oligárquica, de reprimir essas populações. E o terceiro setor, que nós temos uma dívida histórica, são as mulheres. As mulheres carregaram nas costas a construção
desse país e sempre tiveram os seus direitos negados. As conquistas das mulheres são muito recentes na nossa história. E na política, nós vemos, né, o resultado dessa opressão às mulheres. Quando, apesar das mulheres comporem a maioria da nossa população, elas compõem a minoria das nossas casas legislativas. Inclusive, eu não tenho os dados aqui de cabeça, mas da última legislatura para essa, a bancada feminina foi reduzida nessa Câmara Municipal. Então, eu quero aqui afirmar o meu apoio às iniciativas de ação afirmativa em defesa dos negros, em defesa dos indígenas e em defesa das mulheres. Agora, só mais uma pequena provocação ao vereador Paulo Messina. Eu só gostaria de lembrar ao vereador que não foi o Estado que produziu essas desigualdades. É verdade que o Estado patrimonialista português era o principal empreendedor do colonialismo no nosso território, mas aquilo ali, havia uma aliança entre o Estado português, a grande burguesia portuguesa, que veio aqui estabelecer as Seis Marias, e a Igreja Católica, né, que inclusive se envolveu diretamente na escravização de indígenas e depois, quando recuou da escravização de indígenas, a Igreja Católica, durante quase 2 séculos, repetia que os negros não tinham alma, que os negros, diferente dos índios, poderiam ser escravizados porque eles não tinham alma. Então, o Estado patrimonialista português e o Estado imperial brasileiro são, sim, responsáveis por essas desigualdades, mas também a Igreja Católica Apostólica Romana e o grande capital português.